Beleza. Antes de começar, como sempre, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, de algum conteúdo, dessa matéria, que seria intervalos e função modular ou módulo, ou se tem algum exercício em específico que vocês gostariam por qual eu começasse. Tá, então vou resolver os exercícios, na ordem e vou tentar resolver todos eles hoje, tá? Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Então, o primeiro exercício, na verdade, são 2 exercícios da UFSC. A UFSC, não sei se vocês sabem, mas geralmente um exercício tem umas 4 questões dentro. Então eu peguei 2 dessas questões e montei uma nova questão, certo? Teriam a ver com que teriam a ver com o nosso conteúdo, eu peguei elas e montei uma nova questão. Então, nas provas da UFSC não vai estar naquele formato ali, mas as 2 questões são da UFSC, basicamente. Então a primeira seria o quê? Existe uma função real f, certo? Que é dada por módulo de x mais módulo de x menos 3. E ela é constante no intervalo de a até b, tá? Incluindo a e b. E a sacada aqui é a gente tem que descobrir qual é esse intervalo AB e fazer a soma. E se essa soma for 3, essa proposição está correta, tá? Então, vamos por partes. Então, ele me deu uma função de x, que é módulo de x mais módulo de x menos 3. Tá? Então, em vez de tentar analisar essa função inteira, a gente vai analisar por partes. Ou seja, eu vou primeiro analisar a função módulo de x e depois a função módulo de x menos 3, tá? Então, vamos separar isso aqui. Então, módulo de x, a gente vai aplicar a definição de módulo, que é módulo x, o valor é igual a x quando o x for maior ou igual a zero, e é menos x quando o x for menor que zero. Tá? Então, essa primeira parte não tem muito segredo. Já a função módulo de x menos 3, eu vou pegar essa função módulo de x aqui, e onde for x, eu vou substituir por x menos 3. Tá? Então, eu vou ter x menos 3 para quando x menos 3 for maior ou igual a zero. Ou seja, eu peguei essa primeira parte aqui da função e substituí tudo que era x por x menos 3. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Então, vou ter menos x menos 3 para x menos 3 menor que zero. Tá? Então, agora eu vou tentar dar uma simplificada aqui para a gente conseguir enxergar melhor essa função. Então, em cima vai continuar x menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa inequação aqui e vou isolar x, certo? Para eu poder analisar ela melhor. Então, eu vou somar 3 dos dois lados da inequação. Então, aqui vai ficar x menos 3 mais 3, ou seja, só x. E do outro lado vai ficar só 3. Então, x maior ou igual a 3. Certo? Aqui eu vou distribuir esse sinal de menos, então vai ficar menos x mais 3,
ou 3 menos x, tá? E vou fazer a mesma coisa com essa inequação aqui. Vou somar 3 dos dois lados da inequação. Então vai ficar x menor do que 3. Beleza? Então agora eu tenho essas duas funções aqui, módulo de x e módulo de x menos 3. Então módulo de x menos 3 vai ser x menos 3 para valores de x maiores ou iguais a 3, e 3 menos x para valores de x menores que 3. Tá? Então agora a gente vai analisar a soma dessas duas funções, só que em partes, certo? Entre os intervalos 0 e 3, ou antes de 0, ou depois de 3, tá? Então a gente vai ter 3 intervalos. Antes de 0 a 3 e de 3 em diante, certo? Então eu vou separar essas funções nesses 3 intervalos e vou somar elas, tá? Para isso eu vou montar uma tabelinha, que seria essa aqui. Tá. Então, tudo que tiver antes dessa linha aqui do zero são os valores de x menores que zero. Tudo que tiver entre 0 e 3 são os valores de x entre 0 e 3. E depois de 3, os valores de x maiores que 3. Tá? Então, a primeira função que a gente vai analisar é o módulo de x. Então, o módulo de x ele só trabalha com o limite zero, certo? Então, antes de zero vai ser menos x. Beleza? Depois de zero vai ser x. Então, depois de zero, x. E agora módulo de x menos 3. Antes de x, antes de 3, quer dizer, antes de 3 vai ser 3 menos x. Tá? E depois de 3 vai ser x menos 3. E agora em cada bloquinho a gente vai fazer a soma dessas funções. Tá? Então aqui a gente vai ter menos x, com menos x vai dar menos 2x. E sobra um 3 aqui, então menos 2x mais 3. Aqui no meio, no intervalo, a gente vai ter x menos x, que é 0, mais 3. Então sobra só 3. Certo? Então a gente encontrou o intervalo onde essa função é constante. E aqui a gente vai ter x mais x, ou seja, 2x, menos 3. Tá? Então essa função f de x, que é módulo de x mais módulo de x menos 3, a gente consegue definir ela da seguinte forma. Então ela vai ser menos 2x mais 3 para valores menores que 0. Tá? Ela vai ser constante com valor 3 para valores de x entre 0 e 3. E ela vai ser 2x mais 3 para valores de x maiores que 3. Tá. Então, o intervalo que a gente estava procurando, em que a função é constante, ou seja, ela seria 3, a constante 3, é x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 3. Tá? Então, seria esse intervalo aqui. Seria um intervalo fechado em 0 e fechado em 3. E se a gente comparar com o intervalo que tinha dado pra gente, que era intervalo AB fechado também, o meu A é 0, o meu B é 3. E agora é só fazer a soma dos dois. Então, 0 mais 3 igual a 3. Então, aquela proposição estava correta. Então, essa primeira proposição aqui é verdadeira. Tá? Então, a gente tem que agora analisar a próxima. Vocês conseguiram entender essa primeira parte?
Então, indo para a segunda parte, ele quer o quê? Tem uma expressão numérica, que seria módulo de 3 sobre 2 menos raiz de 3, mais o módulo de raiz de 3 menos 7 quartos. E ele quer saber se o resultado dessa expressão aqui é um número irracional, tá? Primeiro, antes de tudo, eu não sei quanto vale raiz de 3, e a prova da UFSC não dá esse valor pra gente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tratar isso aqui como uma função, ou seja, eu vou substituir raiz de 3 por uma variável, que nesse caso vai ser x. Então, teria uma função x aqui, que seria módulo de 3 sobre 2 menos x. Mais o módulo de x menos 7 quartos. Tá? E depois de terminar de analisar essa função aqui, eu vou tentar substituir o valor de raiz de 3 nela. Certo? E aí eu vou tentar... E aí eu vou ver se o valor dessa função calculada em raiz de 3 é um número racional, quer dizer, é um número irracional ou não, tá? Então aqui a gente tem, parecido com a questão anterior, certo? A gente tem dois módulos deslocados e somados, tá? Então a gente vai fazer o mesmo processo. Então esse daqui. Então eu vou pegar esse primeiro módulo aqui. E eu vou pegar a definição do módulo e substituir tudo onde tem x por 3 sobre 2 menos x, tá? Então eu vou ter 3 sobre 2 menos x para x maior ou igual a zero. E eu vou ter x menos 3 sobre 2 para x menor que zero. Opa, aqui eu errei. Certo, eu tenho que substituir as inequações aqui também, que são as condições, tá? Então seria 3 meios menos x maior ou igual a zero. 3 meios menos x menor que zero. Tá? E agora eu tenho que arrumar essas inequações aqui. Então, para arrumar elas, eu vou somar x dos dois lados da inequação. Aí eu anulo esse x aqui e o x do outro lado fica positivo. Então, eu vou ter 3 meios menos x. Se 3 meios for maior ou igual a x, e x menos 3 meios, se 3 meios for menor que x. Tá? Então, eu só passei o x para o outro lado para ficar com sinal positivo. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra função, que seria x menos 7 quartos. Módulo de x menos 7 quartos. Tá, então eu vou pegar a definição do módulo e vou substituir por esse valor aqui. Então eu vou ter x menos 7 quartos quando x menos 7 quartos for maior ou igual a zero, e 7 quartos menos x quando x menos 7 quartos for menor que zero. Tá? E agora é só arrumar essas inequações aqui, que são as condições. Tá? Então eu só passei os 7 quartos aqui das condições para o outro lado da inequação. E agora a gente vai montar aquela tabelinha de novo e analisar a função. Tá? Então eu vou ter o seguinte, vou ter 3 meios menos x, x menos 7 quartos e a soma das duas. Tá? Esse primeiro valor aqui eu vou ter o menor valor, que nesse caso seria 3 meios. E aqui eu vou ter 7 quartos. Por que 3 meios vem antes? Porque 3 meios, se multiplicar os em cima e embaixo por 2, dá 6 quartos. Então 6 quartos é menor que 7 quartos. Então essa é a primeira função aqui. Antes de 3 meios, ou seja, o x
ele é menor do que 3 meios, certo? Então, se a gente ver aqui em cima, o x ele é menor ou igual a 3 meios, vai ser 3 meios menos x. Tá? Então, quando x for, segundo a definição aqui que a gente chegou, quando x for menor ou igual a 3 meios, ele vai ser 3 meios menos x. Tá? Essa função aqui. E quando for maior do que isso, vai ser x menos 3 meios. Já essa segunda função, quando o x for menor do que 7 quartos, ou seja, aqui, quando x for menor do que 7 quartos, vai ser 7 quartos menos x. E quando for maior ou igual, vai ser x menos 7 quartos. Tá. E agora é só fazer a soma para cada intervalo. Então aqui eu vou ter menos 2x, certo? Mais uma constante, que nesse caso é 6 quartos, ou seja, 3 meios é 6 quartos, então 6 quartos mais 7 quartos, 13 quartos. Tá? Nesse segundo intervalo, x e menos x vão se cancelar, e vai sobrar 7 quartos menos 6 quartos, que é 3 meios. Então 7 quartos menos 6 quartos, 1 quarto. E aqui eu vou ter 2x menos 6 quartos mais 7 quartos, que é 13 quartos. Beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa f de x. Agora, eu tenho que ver em que intervalo está a raiz de 3. Certo? Se ela tiver nesse primeiro intervalo, que é antes de 3 meios, eu vou ter menos 2 vezes um número irracional, que é a raiz de 3, mais um número racional. Isso tudo aqui vai me dar um número irracional. E aí a proposição vai estar verdadeira. A mesma coisa nesse último intervalo aqui. Se for raiz de 3, se a raiz de 3 estiver nesse intervalo aqui, essa expressão aqui vai ser um número irracional também. Já se raiz de 3 estiver entre 3 meios e 7 quartos, o valor da função é 1 quarto. Ou seja, é um número racional. Então, se a raiz de 3 estiver nesse intervalo aqui, aquela função que a gente definiu, ela vai ser racional e essa proposição vai ser falsa. Ou seja, se ela cair aqui ou aqui, é verdadeira, se cair aqui, é falsa. Então, agora a gente tem que verificar em que intervalo está a raiz de 3. Certo? E como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou botar aqui os 3 valores. Tá? Eu não sei se aqui é um símbolo de maior, se é de menor, se é de igual. Com certeza não é de igual, né? Então vai ser de maior de menor, e nem aqui se é de maior de menor. Tá? O que que eu sei? Eu sei que eu posso elevar todos os termos dessa inequação aqui ao quadrado. E aí eu vou eliminar essa raiz, certo? Então eu vou levar essa primeira parte ao quadrado. Certo? Então, elevando tudo isso aqui ao quadrado, eu vou eliminar a raiz e eu vou saber quem é maior do que quem. Tá? Então, esse primeiro aqui a gente vai ter 9 quartos. Raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. E 7 ao quadrado, 49. Sobre 4 ao quadrado, 16. Tá? Agora eu tenho números que eu sei os valores, certo? Então, 9 quartos é 8 mais 1 quarto. 8 quartos mais 1 quarto, ou seja, 2 mais 1 quarto. Tá? E esse valor com certeza é menor do que 3. Então posso botar aqui, é menor do que 3. E 49 sobre 16, 48 sobre 16 é 3. Tá? E vai sobrar 1 sobre 16. Tá? Então, 3 mais 1 sobre 16 é maior do que 3. Tá? Então eu sei que 3 está entre esse valor aqui e entre esse. Agora eu posso tirar a raiz de tudo de volta. Tá? Então eu sei que raiz de 3 é maior do que 3 meios e é menor do que 7 quartos. Então ela está nesse intervalo aqui da tabela, certo? Então
a minha f de raiz de 3, que é o que eu tinha lá no começo, pertence, na verdade, aos racionais, porque ela vale 1/4 quando calculada em raiz de 3. Então essa proposição aqui é falsa. E aí, lá nas alternativas que eu criei, que na UFSC não é de alternativa, né? É de somatório, seria a alternativa A, que a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Tá? Vocês conseguiram entender essa primeira questão? Tá. Então, acho que essa era a mais difícil. Tá? Se não era a mais difícil, era a mais longa. E as questões da UFSC são bem longas. No caso aqui, eu peguei só 2 e em uma questão da UFSC tem 4 dessa. A2 da UFJF. Então, ele define uma regra que o comprimento de um intervalo, independente dele ser fechado ou aberto em qualquer um dos lados, é o final menos o inicial, certo? Então, dada essa regra, ele me dá 3 intervalos, que são intervalo M, que é fechado em 3 e fechado em 10. N, que é aberto em 6 e aberto em 14. E P, que é fechado em 5 e aberto em 12. Tá? Então ele me deu esses 3 intervalos aqui. E ele quer saber o comprimento, vou botar como se fosse C, o comprimento de um intervalo que é o seguinte. É o intervalo M, intersecção com o intervalo P, união com o intervalo P menos N. Tá? Então ele quer saber qual o comprimento desse intervalo aqui, certo? Então a gente vai ter que descobrir qual é esse intervalo e calcular o comprimento dele, que a fórmula é o final menos o início. Beleza? Então eu vou fazer os diagramas, tá? Então seriam as linhas. Então eu vou ter aqui M, P e N. Tá? E agora eu vou tentar desenhar esses intervalos em escala. Então eu vou começar pelo menor e pelo maior valor, tá? Então o menor vai ser 3 e o maior vai ser 14. Então 3 eu vou colocar no início. Nesse caso é o M, que é fechado em 3. E o N, que é aberto em 14. Aqui eu vou ter 3 e aqui 14. Então quando for aberto é a bolinha vazia e quando for fechado é a bolinha completada. Agora eu vou pegar o segundo maior e o segundo menor valor, que seria 5 e 12. Então 5 é do P e é fechado também. E o 12 é do P também, só que é aberto. E agora eu vou colocar os valores que sobraram, que são o 10 fechado do M e o 6 aberto do N. Tá, então esse aqui é o intervalo M, esse é o P e esse é o N. E eles desenhados em escala. Não muito em escala, mas dá para trabalhar com isso aqui. Tá? Então agora eu vou achar esse primeiro, vamos fazer isso aqui por partes, tá? Então eu vou achar M intersecção P. Tá? Então são todos os valores de números reais
que estão em M e em P ao mesmo tempo. Então, vamos ver por partes. Então, de 3 até 5 só está em M. Então, não vai entrar aqui. Agora, de 5 até 10 está nos dois. Beleza? Então, eu já posso desenhar de 5 até 10. Então, está incluído 5. O 5 está incluído nos dois intervalos. E o 10 também está incluído nos dois intervalos. Já do 10 em diante, eu só tenho em P, certo? Se eu só tenho em um dos dois, então não entra na intersecção. Então essa intersecção aqui seria só de 5 até 10. Tá? É só esse intervalo aqui menor, que é o que eles têm em comum. Beleza? E agora eu vou achar a outra parte aqui, que seria P menos N. Tá? Então, são todos os números reais que estão em P e eles não podem estar em N. Tá? Então, a gente vai ver aqui. P. Tá em P e não tá em N. Já começa aqui de 5 até 6. Tá? Então, 5, ele tá em P e não tá em N. E até 6, ele também tá em P e não tá em N. Tá? Por que o 6 aqui é fechado? Porque o 6 não tá em N, certo? Então, quando eu tirar o N de P, eu mantenho o 6. Agora, todos os números depois de 6 estão em N até 14. 14 é o maior valor que a gente tem aqui. Então, o intervalo P menos N vai ser só isso aqui, de 5 a 6. Tá? Todos os números reais de 5 até 6. E agora a gente vai fazer a união desses dois intervalos aqui. Se vocês perceberem, esse P menos N aqui, ele é um subconjunto desse conjunto maior aqui. Então, se eu fizer a união desse intervalo com esse intervalo, sendo que esse segundo intervalo é um subconjunto desse outro conjunto aqui, então eu vou ter só esse conjunto aqui, que seria de 5 a 10. Tá? Então, esse conjunto aqui, gigante, na verdade, ele é o intervalo fechado em 5 e fechado em 10. Tá? Então, são todos os números reais de 5 a 10, incluindo 5 e incluindo 10. Tá? E agora a gente vai aplicar a fórmula que a questão deu pra gente, que é o comprimento de um intervalo é o fim do intervalo menos o início. Nesse caso, 10 menos 5. Então, o comprimento desse intervalo aqui vai ser 5, que é a alternativa C. Tá? Então, essa 2 aqui seria a alternativa C. O comprimento desse intervalo aqui é 5. Então, tem 5 unidades. Conseguiram entender essa questão? O final seria a união aqui? Ou já no cálculo do comprimento? Tá. Lá no enunciado da questão, ele diz que, independentemente do intervalo que for, se ele seja totalmente fechado ou totalmente aberto, ou algum dos lados aberto ou fechado, o comprimento desse intervalo vai ser o valor final menos o inicial. Tá? E aí ele pergunta qual o comprimento desse intervalo maior aqui. Certo? Então, primeiro a gente achou qual é esse intervalo aqui, e a gente quer ver o que é a gente viu que é fechado em 5 e fechado em 10.
tá? E daí a gente aplicou a fórmula do comprimento, que seria essa aqui. Comprimento do intervalo A, B é B menos A. Tá? Então, o comprimento de um intervalo, aqui tanto faz ser aberto ou fechado, e aqui tanto faz ser aberto ou fechado, entre A e B, o valor desse comprimento é B menos A. Então, a gente aplicou essa fórmula aqui, nesse novo intervalo que a gente achou, então ficou 10 menos 5, que dá 5. Então, o comprimento desse intervalo grande aqui seria 5 unidades, que é C. Beleza? Tá. A questão 3 é do ITA e é uma equação modular. Então, a gente tem essa equação aqui. E aí, depois de resolver essa equação, a gente vai analisar as alternativas. Tá? Então, a gente tem essa equação aqui e a gente vai tentar resolver ela. Tá? Então, sempre que eu tiver um módulo igualado a alguma coisa, eu posso retirar esse módulo e vai ficar o quê? Vai ficar a expressão de dentro do módulo igual a mais ou menos o que tiver do outro lado, certo? Então, eu vou tirar esse primeiro módulo aqui dos 3 e vai ficar igual a mais ou menos 0. Então, eu vou ficar com o módulo do módulo de x menos 1, menos 3 e fecho o módulo, menos 2. Isso vai ser igual a mais ou menos 0. Certo? Só que mais ou menos 0 é 0. Tá? Os dois valores são 0. E agora eu vou passar esse 2 aqui para o outro lado. Tá? Então agora eu tenho, de novo, um módulo igual a alguma coisa. Então eu posso retirar esse módulo e do outro lado da igualdade eu vou ter que adicionar um mais ou menos. Tá? Então eu vou ficar com o módulo de x menos 1 menos 3 igual a mais ou menos 2. Beleza? Agora eu tenho duas equações modulares, que é x menos 1 menos 3. Quer dizer, módulo de x menos 1 menos 3 vai ser igual a 2. Ou módulo de x menos 1 menos 3 igual a menos 2. Tá? Então agora eu tenho mais duas equações para resolver. Então eu vou resolver a primeira aqui. Então vou ter o módulo de x menos 1 menos 3 igual a 2. E eu vou ter outra equação aqui que vai ser módulo de x menos 1 menos 3 igual a menos 2. Tá? Então, nas duas equações é só passar o 3 para o outro lado. Nessa primeira a gente vai ter 3 mais 2, que é 5. E aqui a gente vai ter menos 2 mais 3, que é 1. E agora a gente resolve essas duas últimas equações modulares aqui. Certo? Então eu vou ter x menos 1 igual a mais ou menos 5 e x menos 1 igual a mais ou menos 1. Certo? Então aqui eu vou passar o 1 para o outro lado. Então eu vou ter x igual a 1 mais ou menos 5. E na outra eu vou ter x igual a 1 mais ou menos 1. Beleza? Então aqui eu vou ter duas soluções, que é 1 mais 5 e 1 menos 5. E aqui eu vou ter duas soluções, que é 1 mais 1 e 1 menos 1. Então daqui eu tiro x igual a 1 mais 5, que é 6. E x igual a 1 menos 5, que é menos 4. E aqui eu tenho x, que é 1 mais 1, que é 2. E x1 menos 1, que é 0. Tá? Então, esses são os 4 valores de x, valores inteiros, tá? Que se eu colocar nessa equação aqui, vai dar 0. Beleza? Se vocês quiserem, pode testar aí. Os 4 vão dar 0. E daqui eu vou montar o meu conjunto de solução. Então, o meu conjunto de solução, que eu geralmente chamo de S, vai ser todos os valores que são solução para essa equação aqui. Que nesse caso são 6 menos 4, 2 e 0.
Então esse aqui vai ser o meu conjunto de solução. E agora a gente vai para as alternativas, que são as seguintes. A. Essa equação não admite solução real. Tá? Então, se a gente analisar aqui o conjunto de solução, todos os números são reais. Então, a é falsa. A soma de todas as suas soluções é 6. Então, ele pede para a gente somar tudo. Então, eu vou ter menos 4, mais 0, mais 2, mais 6. Que vai ser menos 4 mais 2, menos 2. Menos 2 mais 6, 4. Tá? Então, a soma de tudo é 4 e não 6. Então, a B é falsa. Essa equação admite apenas soluções positivas. A gente tem um menos 4 nas soluções, que é uma solução negativa. Então a C também é falsa. D. A soma de todas as suas soluções é 4. A gente viu que é 4, então seria essa aqui. Então a certa seria a D. E aí, ela admite apenas 2 soluções reais. E a gente viu que tem 4 soluções reais. Beleza, então D, a soma das soluções é 4. Conseguiram entender? Beleza, tá. Questão 4, a gente tem duas inequações com módulo também. E a questão que é a soma dos valores inteiros das soluções que satisfazem essas duas desigualdades ao mesmo tempo, tá? Então, como é que uma solução vai satisfazer duas inigualdades ou duas equações ao mesmo tempo? Eu tenho que pegar a intersecção da solução dessa com a solução dessa, tá? Então, se eu pegar a intersecção, que são as soluções em comum que cada uma dessas desigualdades tem, eu vou garantir que qualquer uma dessas soluções satisfaça tanto essa desigualdade quanto essa ao mesmo tempo. Tá? Então, primeiro a gente resolve essa, vai dar um conjunto de solução. Depois essa, vai dar outro conjunto de solução. E a gente faz a intersecção desses conjuntos, e aí a gente vai estar garantindo que todas as soluções que estão nessa intersecção resolvem ao mesmo tempo essa e essa. Só que ele só quer as inteiras, ele não quer as reais. Tá? Então a gente tem que pegar só os números inteiros. Então, começando aqui. A gente tem x menos 5 menor que 3. Parecido com a igualdade, só que agora não vai ser menor que mais ou menos 3. Então ele vai ser menor que 3 e maior que menos 3. Tá? Então vou ter o seguinte, x menos 5. Tá? É parecido com a igualdade, só que em vez de ter tudo de um lado, eu tenho que separar os lados. Em vez de ter menor que mais ou menos 3, então ele tem que ser menor que 3. Então mantém essa primeira desigualdade aqui. E aí inverte a desigualdade com o negativo. Tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui depois. Tá? Então agora, para eliminar esse 5 aqui, eu tenho que somar 5 nos três lados. Menos 3 mais 5, menor que x menos 5 mais 5, menor que 3 mais 5. Tá? Somando 5 em todos os lados, eu elimino esse 5 aqui do meio. Então eu vou ter menos 3 mais 5, que é 2. No meio eu vou ter só x, que é o que eu queria. E aqui eu vou ter 3 mais 5, que é 8. Então a solução dessa primeira desigualdade aqui é um intervalo aberto em 2 e aberto em 8. Tá? Então são todos os números reais entre 2 e 8, sem incluir o 2 e sem incluir o 8. Agora, essa segunda aqui. Aqui eu tenho um maior ou igual. Então eu vou escrever aqui x menos 4. Então, a parte de dentro do módulo mantém essa primeira desigualdade aqui. E desse lado fica positivo.
Agora eu pego essa desigualdade aqui, escrevo ela de novo desse lado e troco o sinal, certo? E agora a gente resolve para os 3 lados. Então vou somar 4 em tudo. Tá? Então aqui a gente vai ter menos 1 mais 4, que é 3. Aqui o menos 4 cancela com mais 4. Então vou ter só o x, que é o que eu queria. E aqui 1 mais 4 vai ser 5. Tá. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter 2 intervalos agora, a união de 2 intervalos. Por quê? Aqui, se eu fizer aquele diagrama, eu vou ter que x é maior que 2. Você inclui o 2. E ele é menor que 8. Então esse aqui é o 2 e aqui é o 8. Vai ser esse intervalo aqui, certo? Aqui vai ser diferente. O x ele tem que ser menor ou igual a 3. Então ele inclui o 3. E ele tem que ser menor que 3. Então ele vai até menos infinito. O x ele tem que ser maior ou igual a 5. Então ele inclui o 5. Só que ele tem que ser, ou ele também pode ser maior do que 5. Então ele vai até mais infinito. Certo? E eu não tenho como escrever um intervalo assim. Então eu tenho que escrever 2 intervalos. Que é aberto de menos infinito até 3, incluindo 3. E aí eu faço a união com incluo 5 e vou até mais infinito. Tá? Quando eu tiver um intervalo onde os extremos são infinito ou menos infinito, ele nunca pode ser fechado. Porque eu não posso incluir infinito. Porque infinito não é um número, ele é uma forma de dizer que o número nunca para de crescer, certo? Então eu não posso incluir ele, ele é uma expressão e não um número. E agora eu tenho que fazer o seguinte. Esses intervalos aqui já eram soluções reais, e eu quero só soluções inteiras. Então eu vou pegar só os números inteiros desses intervalos. Nesse caso aqui, de 2 até 8, sem incluir 2 e 8, eu vou ter o quê? Vou ter o 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então esses são os números inteiros que satisfazem a primeira desigualdade. E aqui eu vou ter também números inteiros. Então, números inteiros que vêm desde o menos infinito, tá? E vão até 3. Então, vou botar 1, 2, 3. Entre 3 e 5 não tem nenhum. E depois eu começo no 5 de volta. 5, 6, 7. E continuo até mais infinito. Tá? Então, vem do menos infinito e vai até mais infinito. E agora eu vou fazer a intersecção dessas duas soluções aqui. Então, vou pegar os números em comum, que seriam o 3, o 5, o 6 e o 7. Então, o meu conjunto de solução vai ser 3, 5, 6 e 7. Beleza? E lá nas alternativas, ele quer a soma dos elementos que estão na solução. Tá? Então, vai ser 3 mais 5 mais 6 mais 7. Vai ser 8 mais 13, que é 21. E a alternativa 21 é a E. Então, a última alternativa. Tá? Alguma dúvida nesse exercício? Tá? Então, vou começar a 5. Então, na 5 eu vou ter o seguinte.
é outra equação modular, certo? Que vai ser 1/2 do módulo de x vezes o módulo de x menos 3. Vai ser igual a 2 vezes o módulo de x menos 3/2. Tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou isolar tudo que tem módulo, certo? E aí eu posso juntar tudo que tem dentro do módulo, tá? É uma das propriedades do módulo. Então, se eu tiver a multiplicação de 2 módulos, eu posso juntar tudo num módulo só. Se eu tiver a divisão de 2 módulos, eu também posso juntar tudo num módulo só. Beleza? Então, eu vou passar esse 2 para cá multiplicando e vou passar esse módulo aqui para cá dividindo. Então, vou ter o módulo de x menos 3 sobre o módulo de x menos 3/2 igual a 2 vezes 2. Tá? E agora eu posso juntar tudo que tem dentro do módulo. Então vai ser um módulo só. X, que multiplica x menos 3 sobre x menos 3/2. Desse lado tem 4. E agora eu uso aquela propriedade que a gente viu para resolver a equação com módulo, tá? Então eu vou retirar o módulo, vai ficar igual a mais ou menos esse valor aqui. Então vai ficar x vezes x menos 3 sobre x menos 3/2 igual a mais ou menos 4. Tá? E agora eu tenho duas equações para resolver. Que seria esse termo aqui igual a 4 e esse termo aqui igual a menos 4. Tá? Então vou ter x vezes x menos 3 igual a 4. E eu já vou passar esse termo de baixo multiplicando. Então x menos 3/2. Tá? E do outro lado, esse lado é igual, x vezes x menos 3. Vai ser menos 4. E já vou passar a parte de baixo multiplicando. Tá? Então aqui é 4 positivo e aqui é 4 negativo. E agora é só multiplicar tudo. Então aqui eu vou ter x ao quadrado menos 3x igual a 4x menos 6. E aqui x ao quadrado menos 3x igual a menos 4x mais 6. E agora eu coloco tudo para um lado só. Então aqui eu vou ficar com x ao quadrado menos 3x menos 4x menos 7x mais 6 igual a 0. Tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Que para resolver ela vocês vão usar Bhaskara, tá? E ela vai me dar duas soluções. Que eu não sei quais são. E desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou ter x ao quadrado. E aqui eu tenho menos 3x mais 4x. Então mais x. E o mais 6 passa negativo. Menos 6. Aqui eu vou ter outra equação de segundo grau. Que eu também uso Bhaskara para resolver ela. E vai me dar mais duas soluções. Tá? Então no total eu vou botar aqui que o tamanho do meu conjunto de solução é 4. Eu não sei quais são as soluções, mas eu sei que daqui eu tiro duas soluções e daqui eu tiro duas soluções. Então, o tamanho do meu conjunto S, que é o conjunto de solução, é 4. E é só o que a questão que eu queria saber. O número de soluções da equação. Nesse caso são 4. Então seria a alternativa D. Certo? Se quiserem, pode resolver isso aqui. Aqui vai dar duas soluções. Aqui vai dar duas soluções. E aí vocês vão ter o conjunto S. Mas como ele só queria saber a quantidade de soluções, então não precisa resolver essas equações aqui. Beleza? Conseguiram entender? Tá. E as duas últimas questões
eram de gráfico. Então deixa eu tentar. Pera aí. Então tem que analisar aqueles gráficos lá. Tá. Então, esse primeiro gráfico aqui. A gente tem que, só olhando esse gráfico aqui, a gente tem que descobrir qual é a fórmula dele. Tá? Então, eu vou começar pelo que tem dentro do módulo, certo? Basicamente. Se a gente desenhar o módulo de x, a gente vai ter esse gráfico aqui, certo? E eu vou chamar isso aqui de f de x. Tá? E aí, eu posso fazer o que com essa f de x? Eu posso deslocar ela por algum valor, certo? Então, tanto para cima quanto para baixo, certo? Se for um valor positivo, ela vai para cima. Se for um valor negativo, ela vai para baixo. Mas o gráfico dela não muda. Tá? Agora eu vou chamar uma outra função. Pode ser g de x, certo? E eu vou tirar o módulo dela. Beleza? Então, sempre que eu tiro o módulo de alguma coisa, a parte negativa ela é rebatida para cima, certo? Então, se eu não tivesse parte negativa, por exemplo, aqui, tivesse deslocado uma unidade para cima e eu tirasse o módulo dela, ela ia ficar igual, porque ela já é sempre positiva. Agora, se eu desloco ela, sei lá, 2 unidades para baixo e rebato ela para cima, tirando o módulo de novo, toda essa parte aqui que é negativa, ela vai passar a ser positiva, certo? Então, nesse caso aqui, a função que a gente tem lá, se vocês analisarem bem, vai ser então, vejam que o 1 ele foi rebatido do menos 1, certo? Então, esse 1 aqui foi rebatido do menos 1. Então, eu sei que esse valor aqui que está sendo somado, esse valor aqui que está sendo somado, é equivalente a esse valor aqui, certo? Então, nesse caso aqui, vai ser A. O que acontece quando eu tenho isso aqui? Que é duas funções módulo somadas. Vamos usar de exemplo aquela primeira função que a gente viu aqui, que era x menos 3. Tá. Quando eu tenho duas funções de módulo somadas, o intervalo entre esses deslocamentos aqui, que nesse caso é 0 e 3, ele vai ser constante. Tá? Então, aquela hora a gente fez toda uma análise do módulo de x e do módulo de x menos 3, e a gente que viu que de 0 até 3 vale 3 sempre, certo? Então, fica constante de 0 até 3. Então, sempre que tiver uma soma de dois módulos aqui, vai ter um intervalo onde essa função é constante e depois ela vai seguir a soma das duas funções. Tá? Então, não poderia ser nenhuma função desse tipo aqui, certo? Aqui ele faz alguma coisa parecida, tá? Então, ele pega o módulo de x, desloca 2 unidades para baixo, para cima, tira o módulo de novo, que não muda em nada, porque o módulo de x é positivo. Se eu somo 2, ele continua positivo. Então, se eu tirar o módulo de um número positivo, vai continuar sendo positivo. Então, esse segundo módulo aqui não faz nada. E aí ele desloca 3 unidades para baixo de novo. Então, ia acabar sendo essa mesma função aqui, só que com aquela parte para baixo. Certo? O módulo de x menos 1
vai acontecer o seguinte. Eu vou deslocar em vez de para baixo. Quando eu coloco essa constante aqui, junto com a minha variável x, eu tenho o seguinte. Quando eu somo ou subtraio um valor de x aqui, em vez de mover para cima e para baixo, eu vou mover para a esquerda e para a direita. Certo? Isso acontece com qualquer função, não só com o módulo de x. Então, se eu subtrair esse 2, ia vir parar no 2. Por quê? Se eu colocar 2 aqui no x, vai dar 0. Então, o valor que dá 0 tem que estar em 2, certo? Tá. Dessa primeira função, era isso. Tá? Então, vocês teriam que olhar aqui, ver que é um módulo rebatido. Então, é um módulo deslocado para baixo e rebatido para cima. E a única função que se encaixa seria essa aqui. E na 7, ele me dá a função e quer saber qual é o gráfico. Certo? Então, seria o caminho inverso. Então, primeiro aqui. Eu tenho módulo de x. Então, é essa função aqui. E eu vi que se eu somar alguma coisa aqui dentro do módulo, eu movo essa função para a direita ou para a esquerda. Certo? Então, se eu analisar lá, é um módulo de x mais 1. Então, eu vou estar movendo uma unidade para a esquerda. Quando é mais, é para a esquerda. Quando é menos, é para a direita. Então, mais 1, eu movi uma unidade para a esquerda. Agora, quando eu somo ou subtraio algo em y, que seria a minha f de x, nesse caso eu vou passar para cá com o sinal oposto, certo? Aí eu vou começar a mover para cima e para baixo, certo? Aí eu vou começar a mover para cima e para baixo. Então, nesse caso aqui, se vocês forem ver, então eu movi uma unidade para a esquerda. Então não pode ser esse aqui porque eu movi para a direita. Pode ser esse aqui, talvez. Esses dois aqui são gráficos de reta e não de módulo. Então não pode ser eles. Então pode ser uma dessas três primeiras aqui. Porque todas elas foram movidas uma unidade. Essa foi movida uma unidade para a esquerda, essa uma unidade para a esquerda. Essa foi para a direita, então não pode ser essa aqui também. Então sobrou só A e C. E agora eu movi duas unidades para cima. Então essa aqui é uma para a esquerda, duas para cima. E essa aqui não foi movida para cima. Tá? Então só pode ser A, que é essa daqui. Certo? Então se eu somo alguma coisa fora da função, eu desloco para cima e para baixo. Isso para qualquer função, não só para o módulo. Isso aqui, em vez de ser módulo, fosse um quadrado, por exemplo, eu poderia mover esse quadrado para cima e para baixo, igual eu estava fazendo com o módulo, e para a direita e para a esquerda, igual eu estava fazendo com o módulo. Tá? Então essas propriedades aqui de somar fora da função e dentro da função valem para qualquer função. Tá? Então se vocês sabem o gráfico da função, só vendo essas constantes aqui, vocês sabem para onde ela está se movendo e vocês sabem desenhar o gráfico dela. E aqui, a mesma coisa, certo? Então, seria isso. Gente, por hoje é isso. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar aqui no Discord, ou no WhatsApp, ou por e-mail, ou no Classroom, em qualquer lugar, tá? E eu vou tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Então, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.